Efésios, segundo escreveu o apóstolo São Paulo, capítulo 5, o verso 22 ao verso 33, a nossa meditação esta noite de domingo. Efésios 5, 22 a 33. Assim diz a palavra do Senhor: as mulheres sejam submissas ao seu próprio marido, como ao Senhor, porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo Salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao seu marido. Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo a igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Assim também os maridos devem amar a sua mulher como ao próprio corpo. Quem ama a esposa a si mesmo se ama, porque ninguém jamais odiou a própria carne, antes a alimenta e dela cuida, como também Cristo o faz com a igreja, porque somos membros do seu corpo. Eis porque deixará o homem a seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher, e se tornarão os dois uma só carne. Grande é este mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Não obstante, vós, cada um de per si, também ame a própria esposa como a si mesmo, e a esposa respeite ao marido. Oremos. Sejam bem aceitas as palavras da minha boca e o meditar do meu coração à tua presença, Deus meu, rocha minha e meu Redentor, é o que oramos em nome de Cristo. Amém. Nós estamos caminhando uma série de sermões no livro de Efésios. Começamos lá no capítulo 1, o nosso título era Antes da Fundação do Mundo. E agora, a partir aqui do capítulo 5, com o tema aí, Pastores da Família, Efésios 5, 22 a 33. Nesse trecho da epístola, a segunda parte dela, onde Paulo dá orientações práticas à vida dos cristãos, incluindo família, a masculinidade bíblica, a feminilidade bíblica, a criação de filhos, a presença do Senhor na disciplina e admoestação de Cristo. Depois ele fala da convivência com os servos e os escravos, ou o empregador e os empregados. Estamos então tratando, desde o primeiro sermão nessa série, sobre o casamento como um teatro de Deus. Ora, o que o apóstolo Paulo nos apresenta aqui não são regras para a convivência familiar. Essa não é a perspectiva bíblica. Antes de tudo, Paulo está falando sobre como Cristo se relaciona com a igreja. O tema da Escritura é o próprio Cristo. Tomando o exemplo de Cristo noivo e a igreja noiva, ele traz agora a nós. E ele nos chama a tarefa de que, na família, sejamos teatro de Deus. O marido representando Cristo, a esposa representando a igreja. E que o marido e a esposa apresentem ao mundo quem é Cristo e quem é a igreja. Paulo falou então às mulheres, numa série de sermões que tivemos aqui, e agora estamos caminhando na perspectiva de vermos a masculinidade bíblica, o papel do marido. Hoje com o tema assumindo o papel de homem. Existe hoje uma tendência de muitos homens em não assumirem as responsabilidades masculinas. É aquilo que na psicologia tem se denominado síndrome de Peter Pan. O Peter Pan é aquele personagem que não cresce, que permanece criança eternamente. E hoje nós estamos vendo uma sociedade onde os homens têm vivido eternamente como crianças. Não assumem as responsabilidades que lhes são próprias. E assim então, nós encontramos um problema hoje crescente. As mulheres têm reclamado da falta de liderança masculina, e os homens têm reclamado que é difícil a tarefa de conduzir as mulheres, de tomá-las como esposas, de ter um lar, de criar filhos, tornando-se então na sociedade algo difícil de coexistir, tanto homens como mulheres.
A pergunta que devemos fazer é: o que significa ser um líder espiritual do seu lar? O que significa ser um líder espiritual do seu lar? Um líder espiritual ama e dirige sua esposa sabiamente. Comunica-se de forma bíblica com a família. Conduz espiritualmente sua esposa e a direciona em amor à maturidade espiritual. No verso 31, Paulo cita Gênesis 2:24, onde ele diz: eis porque deixará o homem a seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher, e se tornarão os dois uma só carne. Precisamos entender este verso para crescermos em maturidade na liderança masculina. Por que Paulo cita Gênesis 2:24 quando está instruindo os efésios acerca de como o marido deve se portar e de como a esposa deve se portar, como deve ser um lar cristão? O conceito de deixar e unir-se vem da Bíblia. Nesse verso, o termo unir-se significa juntar-se a. Basicamente, portanto, deixar e unir-se significa que um homem deixa os seus pais e se junta a uma esposa. Como resultado, ambos se tornam uma só carne. Parece que isso aqui é notório, é perceptível. Todos nós sabemos dessa verdade. Alguns até sabem Gênesis 2:24 ou Efésios 5:31 de cor. Mas quais são as implicações de deixar pai e mãe? Quais são as implicações de unir-se? Às vezes a gente encontra a irmã falando assim: pastor, eu tenho que ir embora porque o meu menino ficou lá em casa. E você pensa que é um garotinho de 9 anos. E na verdade ela deixou um cara de 35 anos para trás. E ela fala assim: eu tenho que ir porque eu tenho que fazer o Todd dele para ele beber antes de dormir. Recentemente o Correio Brasiliense apresentou uma reportagem onde um rapaz cheio de orgulho dizia-se acomodado na casa dos pais com 36 anos de idade, e a perspectiva dele é: eu vou continuar estudando mais uns 2 anos para concurso público, e assim que eu passar... E aí quando eu estava lendo, eu coloquei 3 pontinhos na frente e falei assim: a próxima frase vai ser: vou comprar uma casa, um carro, vou trabalhar. Mas ele disse assim: eu vou dar uma vida confortável para minha mãe. O cara continua dentro de casa com 36 anos de idade, e a expectativa dele é mais 2 anos de estudo para então começar a trabalhar. E na reportagem ele dizia que não via problema, não se sentia incomodado em que a mãe o sustentasse, pois ele estava estudando. 36 anos. Os homens de hoje ainda são crianças, dependentes. E Paulo está dizendo: deixa, una-se, transforme-se num homem de verdade. Tem sido perceptível a ideia de que algumas esposas ou maridos deixem as suas casas para passarem temporada na casa das mães, dos pais, sobre a asa deles, sobre o cuidado deles, não se desvinculando, não estabelecendo um lar. É cada vez mais tardia a geração de filhos, cada vez é menor o número, alguns dizendo é mais barato criar um cachorro. E o medo de assumir a responsabilidade de manter a família, criar filhos, conduzi-los, multiplicar-se como ordenou o Senhor. Nós precisamos restaurar qual seja a visão autêntica daquilo que Paulo está apresentando a partir de Gênesis capítulo 2, o verso 24. Deixar no Antigo Testamento pode significar simplesmente partir. Mas um estudo detalhado do termo nos mostra que deixar pode significar algo mais do que simplesmente partir. Frequentemente, no texto hebraico, significa abandonar alguém ou alguma coisa, literalmente deixar. Esse é o sentido lá em Gênesis 2:24. O homem deve literalmente se desvincular, deixar e tornar-se independente, assumir responsabilidade. Há círculos concêntricos que vão se sobrepondo um ao outro. Toda vez que você se casa, o círculo se torna menor e mais central, você e a esposa uma só carne.
respondendo a Deus e a esposa ao marido. No próximo círculo, que é um pouco maior, vem os filhos, que quando alcançarem a maioridade ou casarem-se, vão tornar-se outra família, um outro círculo menor. E diante de Deus vão responder um ao outro. O círculo mais amplo são os parentes, é papai, mamãe, tio, sobrinho, primo. Esse já é um círculo bem mais amplo, e você não é responsável diretamente por eles. Depois vem um círculo maior, são os amigos, os vizinhos, a igreja. Homens, em geral, não têm assumido a responsabilidade sobre o círculo primeiro, nem sobre o círculo segundo. E têm falhado em deixar o círculo terceiro, que são os parentes. E constituírem famílias sólidas, firmes, gerarem filhos, amá-los, criá-los na presença do Senhor, amarem as suas esposas, protegendo, dirigindo elas, dando-lhes o que é necessário. Por isso, o texto dá a ideia de abandonar, deixar e assumir a responsabilidade sobre a família. O deixar bíblico acontece no interior do homem, não em seu exterior. É um ato de abandonar o tipo de relacionamento dependente que antes era apropriado, mas que agora se torna inadequado e não honra a Deus. Ora, se Deus ordenou que deve se deixar pai e mãe, ao casar-se, aquela dependência anterior se torna inadequada, pois é contrária à ordem das Escrituras. Libertem-se e vivam agora a família de vocês. Já o termo unir-se significa grudar-se a ela, como a cola, estar ligado, estar soldado um ao outro. Essa era a ideia. Unir-se implica uma ligação tão forte que não pode ser separada. Quando marido e esposa unem-se um ao outro, eles se juntam em uma missão indissolúvel. Preste atenção, a ideia de ligar-se um ao outro é mútua. É por isso que a instrução na igreja aos jovens deve ser: relacionem-se em namoro de forma séria, para que quando tomarem a decisão de unir-se, sigam o princípio que Paulo está dizendo aqui: ligar-se de forma indissolúvel. Mas a maioria das pessoas começa o relacionamento se amigando, tornando-se amante, mantendo relacionamentos extraconjugais, ou começando pela relação sexual, e experimentando uma relação aqui e outra ali, até que descubram aquilo que denominam ser o par ideal. Mas Paulo diz que eles devem se unir em um ato indissolúvel na presença de Deus, que Malaquias, o capítulo 2, declara ser a testemunha da nossa aliança de casamento, Deus. Por isso ele repudia o divórcio, diz o profeta. Por isso Deus diz que o que ele une, o homem não deve separar. Não são esses relacionamentos corriqueiros, não são essas ideias de que se não der certo a gente separa. Olha, eu tenho o meu espaço e você tem o seu. A ideia do texto é unir-se de fato e permanecer ligado. Isso necessita de algo que venha da presença de Deus e que seja biblicamente correto. Em primeiro lugar, nesta noite, então, eu quero considerar com vocês assumindo o lar. Deixar e unir-se é um ato interno de abrir mão da dependência dos pais, deixar, e substituí-la por uma dependência nova e permanente do cônjuge, unir-se. Então você precisa entender isso. O casamento é essa ideia de deixa os pais, não é mais dependente deles, cumprindo o que disse a Escritura, deixa-os, abandona-os, coloca-os ali, eles agora têm um outro lugar, num outro círculo, e no círculo concêntrico que está lá no meio, você se torna então dependente numa nova relação com o cônjuge, a quem você se une. Agora o único parente de sangue, e primeiro parente é a esposa e o esposo. Os filhos o serão até que se casem, tornando-se outra família. Nós temos um problema dos dois lados: casais que continuam dependentes dos pais, quebrando a unidade familiar, e pais que ficam dependentes dos filhos, quebrando a unidade familiar entre marido e esposa. Para um casamento ser forte, é necessário entender o que Paulo está ordenando.
Deixar e unir-se não é apenas uma mudança no estado civil ou de endereço. Trata-se de abrir mão de um tipo de dependência e substituí-la por um novo tipo de dependência. Não apenas agrada a Deus, mas estabelece um alicerce sólido para um casamento que honra a Deus. O casamento é uma decisão cônscia. Você tem que estar consciente daquilo que você está decidindo. Você está dizendo: eu vou deixar os meus pais e vou me unir a outra pessoa. E a outra pessoa da mesma forma deve estar cônscia do que está fazendo e tomar a decisão de unir-se. Lembrando-se que nas Escrituras amor não é sentimento. Amor em toda a Escritura é sempre um imperativo. Você deve amar a esposa deve amar o marido, um cristão deve amar o próximo, os cristãos devem amar inclusive os inimigos, devem amar a Deus acima de todas as coisas. Um cristão deve amar. O amar é uma obrigação. Ao casar-se, você assume a obrigação de amar, de doar-se, de cuidar, de estar em relacionamento tão íntimo, mas tão íntimo, tão profundo, que não pode ser experimentado em nenhum outro tipo de relacionamento, a ponto de se unir em uma única carne. Quando nós olhamos para o casamento nessa perspectiva bíblica, ele se torna algo sólido, que tem um alicerce duradouro e que honra a Deus. Quando um homem pratica o deixar e unir-se, ele abandona seu relacionamento de dependência dos pais e assume um novo relacionamento de dependência com a sua esposa, uma auxiliadora idônea para ele, como diz Gênesis 2:18. Quando uma mulher pratica o deixar e unir-se, ela abandona seu relacionamento de dependência dos pais e assume um novo relacionamento de dependência com o seu marido, que é para ela o cabeça e provedor e protetor. Então o marido deixa a dependência dos pais e se une à auxiliadora. A esposa deixa a dependência dos pais e assume um relacionamento com o marido, que se torna o cabeça, provedor e protetor dela. Essa é a perspectiva bíblica do que seja um relacionamento conforme as Escrituras. O que nos leva ao segundo ponto: o papel do marido. Esse papel ele é definido por duas responsabilidades atribuídas por Deus especificamente ao marido. A Bíblia é bem clara nessa ideia da igualdade de homem e mulher. Tem a mesma capacidade, a mesma inteligência, são criaturas de Deus. Crendo em Cristo, são filhos de Deus igualmente, mas Deus dá papéis diferentes, um papel ao homem e um papel à mulher. O homem, portanto, no seu papel recebe responsabilidades específicas de Deus a ele como marido. O marido é chamado por Deus para amar e liderar sua esposa. Nos versos 25, 28 e 33, leiamos Efésios 5, verso 25, 28 e 33. Diz assim, verso 25: Maridos, amai, é imperativo, vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Verso 28. Assim também os maridos devem amar a sua mulher como ao próprio corpo. Quem ama a esposa, a si mesmo se ama. Verso 33. Não obstante, vós, cada um de per si, também ame a própria esposa como a si mesmo, e a esposa respeite ao marido. Como nós sabemos, é um artifício literário, tanto o Antigo quanto o Novo Testamento, que a repetição serve para dar ênfase. O que Paulo está fazendo é dando ênfase à ideia de que o marido deve amar, o marido deve estar pronto a amar, o marido deve estar pronto a cuidar, a doar-se, a entregar-se. Essa não é uma tarefa fácil, é uma tarefa por demais difícil. Somos interesseiros, autocentrados, voltados para nós mesmos.
E a ideia então que Paulo está apresentando é que eles devem amar, devem cuidar da esposa. Muito cuidado com o que Paulo diz ali, que devem amar a esposa como amam o próprio corpo. Ora, nós sabemos que os homens são desleixados com a aparência, não é verdade? A grande maioria é bem bagunçado, sai amarrotado de casa, põe gravata listrada com camisa listrada, e aí a esposa corre e fala: não pode, tem que pôr lisa com listrado. E eu não estava nem pensando em nada disso, eu não sabia que tinha problema. Para mim ser igual a zebra era legal. E aí ela chega e fala assim: você vai desse jeito? Olha o que tem a minha Havaiana, eu gosto tanto dela. Não, mas aí ela está com esse prego enfiado embaixo. Mas é porque eu quero ir confortável para o culto. Não, você não vai de Havaiana, põe um sapato. Então a ideia que Paulo apresenta não é a própria perspectiva de si. Ora, lembremos-nos que Paulo está fazendo um jogo. O marido é como Cristo, a esposa é como a igreja. Ao que então ele disse: amem a esposa como Cristo amou a igreja. Se a igreja é o corpo, então a ideia que ele apresenta: amem como Cristo ama o corpo. A perspectiva é essa: cuidem como ele cuida do corpo, com carinho, com amor, doando-se, entregando-se. O que ele está nos convidando é olhar para essa perspectiva de como Cristo, o nosso modelo de masculinidade, o esposo, o noivo perfeito da igreja, a gente se entrega, ama e cuida dela. Esse é o chamado dele para nós, para assumirmos então a esposa nessa perspectiva de cuidarmos delas. Encontramos então 3 ordens claras para que o marido ame a sua esposa. Em todos os casos, a palavra amar indica um tipo de amor sacrificial e altruísta. Um amor que deseja em tudo considerar a outra pessoa mais importante que a si mesmo. Como é árduo isso, como é difícil. Paulo por 3 vezes diz que o amor deve ser altruísta. Não pode ser um amor voltado para si mesmo, como lemos hoje em 1 Coríntios, o capítulo 13, do verso 1 ao verso 13. E espero eu que tenhamos lido com fé e que tenhamos meditado no que ali nos disse o apóstolo São Paulo, de como é o amor. O amor é muito diferente daquilo que às vezes pensamos. Ele diz que o amor deve ser algo sacrificial e altruísta. A segunda responsabilidade essencial do marido é liderar sua esposa. Está implícita em Efésios 5, do verso 22 ao verso 24, leiamos: as mulheres sejam submissas a seu próprio marido como ao Senhor, porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo Salvador do corpo. Como porém a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao seu marido. A teologia liberal que adentrou a igreja provinda do inferno tem tentado destruir a autoridade das escrituras sagradas. E um método que a teologia liberal utiliza é fazer com que a Bíblia seja lida somente no contexto cultural da época, dizendo que o que Paulo disse aqui tinha valor somente naquele contexto, e que hoje não tem valor porque os tempos mudaram. Nós, porém, cremos que ela é a própria palavra de Deus, autoritativa, inerrante, inspirada pelo Espírito Santo, que não passa, não muda, não falha, porque Deus não é mentiroso, e o que Ele diz se cumpre. E o que o Senhor está falando aqui não é uma ideia de submissão opressora, mas é uma submissão àquele que ama de forma altruísta e sacrificial. Portanto, para a mulher fica fácil submeter-se a alguém que lhe ama. Como Cristo amou a igreja, nós nos submetemos a Ele chamando-lhe Senhor. Curios, o termo que era dado aos imperadores. Por que nós o chamamos de Curios? Porque somos douloi, que quer dizer servo, escravo. Daí o próprio apóstolo Paulo ter dito: eu, escravo de Cristo, o meu Senhor. A nossa submissão a Ele é a submissão daquele que nos ama, e porque Ele nos ama e se entregou por nós, nós o servimos
amorosamente. A esposa então se submete ao marido que a ama, e ele então, portanto, deve liderá-la sendo o cabeça, conduzindo-a, colocando-se voluntariamente debaixo da liderança do marido, ordenada por Deus. Uma esposa cristã o faz como para o Senhor, é o que diz o apóstolo Paulo. Toda vez que uma mulher se submete à liderança do marido cristão, ela o faz como que para o Senhor. O marido que ama, sacrificialmente se entrega, que lidera como Cristo ordena, recebe a resposta da esposa de alguém que se submete como que a Cristo. A mulher é chamada a se colocar debaixo da liderança do marido. O marido é chamado a liderar a esposa. O marido deve conduzi-la, amando-a, guardando-a, nutrindo-a, dando a ela crescimento espiritual. No casamento, Deus chama maridos e esposas para que se tornem uma só carne, o que é necessariamente um relacionamento de exclusividade. Não são várias pessoas unidas. Entenda isso. Você quer que seus filhos sejam felizes? Você precisa de um casamento feliz. Casamentos estruturados na palavra de Deus. Casamentos onde o marido vive aquilo que Deus ordena. Casamentos onde a mulher vive aquilo que Deus ordena. Os filhos serão criados na disciplina e admoestação do Senhor. Os filhos vão se espelhar em um modelo de casamento padrão, conforme as Escrituras. E vão crescer tendo um padrão de masculinidade correto. Os meninos para imitar, as meninas para escolher os seus maridos. Perceba isso, entenda isso. Os meninos olhando a mãe para que escolham esposas perfeitas. As meninas para imitar as suas mães. Ter um casamento forte é estabelecer um padrão para as próximas gerações. Como serão os nossos filhos? O que é que nossos filhos têm visto em nossos casamentos? No nosso relacionamento marido e esposa, esposa e marido? Qual é a percepção deles? Eu já o disse aqui da charge que foi posta no jornal, onde o menininho chega e diz assim: pai, o que é ser homem? O pai então dá uma série de listas, características e adjetivos do que significa ser homem. Ao que então o menino responde: quando eu crescer eu quero ser como a mamãe. Para ele, o exemplo de masculinidade era a mãe. Que terrível. Os homens precisam chamar para si a responsabilidade de ser padrão, para que as filhas, ao olharem para ele, exijam dos seus namorados e noivos que sejam aquele padrão. Da mesma forma, a mãe precisa ser um padrão para que as filhas olhem, para que os filhos olhem e reconheçam ali aquilo que as Escrituras estão pedindo, aquilo que as Escrituras estão apresentando como um padrão de relacionamento. A dependência anterior, no formato pais e filhos, deve dar lugar a uma nova dependência no formato marido e esposa. É isso que Paulo está apresentando. A antiga dependência que nós tínhamos dos nossos pais em relacionamento migra agora para um novo sistema de dependência, marido e esposa. Já não é mais aquela dependência anterior. Quando ele diz deixar pai e mãe, ele está dizendo desse novo sistema que agora vai ser praticado. A tarefa do marido é liderar amorosamente sua esposa nessa nova prioridade, à medida que inicia uma nova vida de dependência mútua que honra a Deus. O casamento foi instituído por Deus para a felicidade do gênero humano, é o que declara a Confissão de Fé de Westminster, falando do matrimônio. Ora, se Deus o instituiu para a felicidade do gênero humano, Ele estabeleceu regras para que isso ocorra. Não é conforme o nosso bel prazer, ou os nossos moldes mentais, ou a perspectiva cultural da época. Nossa cultura tem ensinado que o casamento só serve quando ele me satisfaz.
A perspectiva de Paulo é outra, de dependência mútua um do outro em papéis distintos. Na nossa sociedade não há papéis, eles se misturaram. Não há referência para o homem nem para a mulher, muito menos para os filhos, que ficam à procura. Esses dias eu li um livro, fiquei ao mesmo tempo alegre e descontente com o título do capítulo. Uma geração de filhos sem pais, uma oportunidade para o pastor. Feliz porque me é delegado tão grande tarefa, mas triste porque isso vai me onerar grandemente. Assumir filhos que eu não gerei, assumir a responsabilidade sobre filhos que não tem um pai como padrão de masculinidade, de amor, de liderança, que conduz a casa, que é exemplo, que ensina as escrituras, que ora com a família, que representa Cristo ao lar. É terrível isso. Como outrora, quando eu falei sobre as mulheres cristãs, eu disse que elas têm um papel maravilhoso, principalmente no que diz respeito às boas obras. Mas a grande maioria delas hoje gasta 40% do tempo em salão de beleza, 40% do tempo na frente de novela, da televisão, e o restante que sobra é para comer, dormir e tomar banho. Qual é o padrão que nossas filhas terão? Qual é a perspectiva delas? Serão como a mulher de Provérbios 31? Ou vão viver no WhatsApp, no Facebook da vida, nas novelas da Rede Globo, nas esquinas batendo papo? Qual é o padrão de feminilidade bíblica? Qual é o padrão de masculinidade bíblica que estamos transmitindo à próxima geração? Nossos homens e nossas mulheres precisam ver o que Paulo está dizendo. A tarefa do marido é liderar amorosamente a sua esposa nessa nova prioridade, qual seja dependência mútua do marido da esposa como auxiliador e da esposa do marido como cabeça, protetor e provedor, à medida que inicia uma nova vida de dependência mútua que honra a Deus. Portanto, o marido deve não apenas demonstrar uma dedicação sincera à sua esposa, mas deve também ajudar amorosamente a sua esposa. Maridos, isso inclui a mim mesmo. Quisera eu que a mesma instrução dada às nossas crianças, de que nós não temos culto infantil, porque elas não devem ser privadas da pregação do Evangelho, porque cremos que, como Deus falou a João Batista no ventre, e chamou Jeremias no ventre, Ele chama as nossas crianças pelo Evangelho, e elas têm a capacidade de compreensão. Também eu creio que aquela instrução dada a elas, que elas devam anotar o que foi dito, perceber o que está sendo dito, e que vocês também façam isso. Quisera eu que vocês todos agora estivessem de caneta à mão e pudessem tomar nota do que está sendo dito aqui. O marido deve, nós devemos, é dever, não apenas demonstrar uma dedicação sincera à sua esposa, mas deve, é dever, é nosso dever, também ajudar amorosamente a esposa, mas deve então conduzi-la de forma amorosa, a demonstrar uma dedicação sincera a Ele, o cabeça estabelecido por Deus. Muitos dos maridos estão impedindo as esposas de se colocar. Olha o que diz o apóstolo São Paulo no verso 33 do capítulo 5. Não obstante, vós, cada um de per si, também ame a própria esposa como a si mesmo, e a esposa respeite ao marido. Por que às vezes falta o respeito? Elas sabem, elas reconhecem. As mulheres têm clamado por homens que liderem o lar, que amem o lar, que conduzam o lar. Sabe por que elas não têm respeitado
a liderança masculina? Porque os homens não têm amado. Eles têm falhado no dever de amorosamente conduzir as esposas. E aí então elas se tornam submissas. Isso acontece de muitas maneiras. Às vezes pela ausência. Quando ele é ausente nas tarefas que lhe são próprias como marido. E elas então veem nele um homem falho, fraco. Como aquele desenho antigo que os meus gostavam de ver em casa, bananas de pijama, bobalhões. Como é que ela vai respeitar alguém assim? Como é que ela vai se colocar alguém que não ama a família, não instrui biblicamente a família, não realiza o culto doméstico? Isso é uma luta. Não instrui biblicamente a esposa, não trata dos pecados dela, dos filhos, não os conduz à igreja, à casa de Deus, não zela para que amem ao Senhor, para que participem das atividades dominicais da semana, que cresçam no Evangelho, que se santifiquem. Ele não toma cuidado para saber aonde eles estão e o que estão fazendo, como estão gastando o seu tempo, passando o seu dia. Não gastam tempo com a família. Eu sei que é difícil, nós estamos super multitarefados. Há tanta coisa para ser feita, ao ponto de que domingo passado eu nos instruí, a nós, que talvez seja necessário vivermos em maior pobreza, para dependermos menos do trabalho e darmos mais tempo à família, amarmos mais as nossas esposas, criarmos melhor os nossos filhos. E às vezes é isso que tem nos faltado, nos assentar com eles e cumprirmos aquilo que diz o Salmo 78, de contarmos a eles as histórias passadas, daquilo que Deus tem feito por nós, a fim de que eles contem a geração e a próxima geração e a outra geração vindoura. Por isso, Deus nos chama a essa tarefa, de ajudarmos as nossas esposas amorosamente, para que elas demonstrem uma dedicação sincera a nós, cabeça do lar, estabelecidos por Deus. Eu quero dizer a vocês, maridos, que vem ainda aí a parte 2, sobre o que Deus está dizendo aqui de deixar e unir-se. No próximo domingo vamos continuar entendendo, compreendendo aquilo que Deus deseja de nós. Curva a sua fronte, feche os seus olhos, vamos falar com Deus. Bondoso Deus, deveras esta tarefa nos é difícil. Centrados em nós mesmos e cheios de egoísmo, displicentes e morosos na tarefa que nos é dada, negligenciamos nossas mulheres, deixando-as, ó Deus, à mercê deste mundo mau. Falhamos naquilo que Deus primeiramente exige de nós, que é amá-las. Ele ordena que devemos amar as nossas esposas. Porém, o nosso inimigo, o diabo, seguido de outro grande inimigo, a carne, e apoiado por um terceiro grande inimigo, o mundo, tem nos seduzido a ideia de que devemos amar a nós mesmos e o nosso ventre, o qual o apóstolo Paulo diz que muitos fizeram dele um Deus. Bondoso Pai, ajuda-nos a amarmos as nossas esposas como Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Dar-nos também cumprirmos a outra perspectiva que Paulo nos apresenta, que é liderar, conduzir as nossas esposas. Deixamos a dependência dos nossos pais para que agora sejamos dependentes delas como auxiliadoras e elas de nós como cabeça e provedores do lar. Ajuda-nos então nessa dependência mútua, fortalece ela para que nossos casamentos se tornem fortes e por conseguinte a igreja se torne forte. Rogamos, Pai, se conosco. É o que oramos em nome de Cristo Jesus. Amém.